Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar com Edmilson Caminha, jornalista, escritor, autor de 20 livros. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, é membro do PEN Clube do Brasil e do Observatório da Língua Portuguesa em Lisboa. Nesta semana, ele vai ocupar a cadeira Guimarães Rosa, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Distrito Federal, não é? Distrito Federal. Ô, Caminha, é um prazer recebê-lo aqui na nossa prazer, República. Rapaz, o prazer é meu em conhecer a República Popular das Letras. Você sabe, o ACQ, que há um livro do Homero Senna chamado República das Letras, que é uma coletânea de entrevistas que ele fez com os maiores nomes da literatura brasileira. Então, eu sempre gostei desse livro, porque são depoimentos valiosos. E hoje eu estou na República Popular das Letras. Então, rapaz... Eu costumo lembrar que... Como é que eu cheguei nesse nome? Que é o seguinte. Do século XVI até as guerras napoleônicas, vigeu lá no hemisfério norte um negócio chamado República das Letras. Porque naquela época não tinha Twitter nem WhatsApp. Então, o Erasmo de Roterdã e esse tipo de gente se comunicava através de cartas. Foi justamente nessa época que se estabeleceu, por exemplo, a revisão por pares na Academia Real de Ciências, lá em Londres, etc. E esses intelectuais trocavam ideias dentro dessa instituição que era a República das Letras. E aí, como nós estamos mais modernos, eu falei, vai ser República Popular das Letras. Claro. O ACQ, eu gosto muito deste popular, porque, rapaz, olhe, a cultura, de maneira geral, as artes e a literatura em particular, rapaz, não pode ser privilégio de uma minoria. Rapaz, é um direito humano, é um direito fundamental. Então, as pessoas, o homem comum, o cidadão comum, ele tem direito à cultura. Claro. A cultura não pode ser privilégio, cultura é direito do povo. Então, a República Popular das Letras, esse popular me encanta, porque eu disse, rapaz, o livro tem de chegar ao povo. Claro. Uma coisa que me encanta, o ACQ, quando vou a Londres, onde mora minha filha mais nova, já há 10 anos, ou a Paris, rapaz, você entra no metrô, a maioria das pessoas está lendo, a maioria das moças, os rapazes, com um livro. Rapaz, isso me encanta, porque eu digo, é isso aí. Né? A literatura tem de chegar ao povo, tem de chegar à sociedade. Né? Claro. Então, popular, isso diz muito, Ô, Caminha, o gancho dessa entrevista foi o livro A Noite em que Dei Autógrafo a Belchior. Eu falo Belchior, mas ele fala Belchior e ele vai explicar por quê. São críticas literárias, crônicas. Eu li o livro, extremamente agradável, muito interessante. Quando é que você vai lançar esse livro? O livro será lançado no próximo dia 28 de abril, é uma sexta-feira, no nosso Sebinho. Então estaremos lá no Sebinho a partir das 17 horas para o lançamento do meu novo livro. O Sebinho é um ponto de encontro de leitores, de escritores. Eu gosto muito daquele ambiente em que todos nós estamos à vontade. Então será no Sebinho, próximo dia 28 de abril, sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Que ótimo! Bom, eu não sei o quanto você está disposto a dar spoiler. Sem problema, sem problema. Mas vamos começar aqui pelo título do livro, que é A Noite em que Dei Autógrafo a Belchior. Você deu um autógrafo a Belchior? A história é interessante. Em primeiro lugar, deixe-me esclarecer, você já fez menção a isso. Quando eu sou cearense de Fortaleza, e quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz vestibular em 1970 e comecei o curso em 1971. Eu, calouro do primeiro ano, via nos corredores da faculdade Antônio Carlos Gomes Belchior,
que estava no 5º ano, rapaz, já estava na porta de saída da faculdade e abandonou a faculdade. Belchior não se formou. Ele já era ligado à música, já fazia parte do grupo que se autodenominava Pessoal do Ceará, Belchior, Fagner, Ednardo, e naquela época ele próprio ainda se dizia Belchior. Ele dizia: meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior. Com o sucesso, com a fama, talvez a gravadora, não sei, deve ter dito: rapaz, fica melhor dizer Belchior, a pronúncia do seu sobrenome fica mais bonita, e pronto. E ele próprio passou a se dizer Belchior. Mas eu sou da época, quando o conheci, que ele era Belchior. Então eu disse: rapaz, eu vou continuar chamando Belchior. Então, na realidade, o que aconteceu, essa história é interessante. Eu já morava em Brasília, eu cheguei a Brasília em 1991. Portanto, moro há 32 anos em Brasília, sou apaixonado por esta cidade, adotei Brasília como minha terra, é tanto que tem uma crônica sobre isso, a qual eu dei o título de termo de adoção, porque eu adotei Brasília. Então, cheguei aqui em 1991. E uma vez indo a Fortaleza, a minha mulher e eu, nós fomos a um restaurante na Avenida Beira-Mar. Nós estávamos com saudade de uma peixada. Disse: olha, vamos comer uma peixada lá na Avenida Beira-Mar. E aí, quando nós chegamos ao restaurante, eu olho e vejo ao fundo do restaurante, quem está lá é Belchior, com uma jovem conversando. E eu disse para Ana Maria, eu disse: olha quem está ali, é o Belchior. Estávamos com uma cunhada e eu fui cumprimentá-lo. Disse: Belchior, rapaz, que alegria encontrá-lo e tal. Aí eu disse: olha, Belchior, nós temos muita coisa em comum. E ele, uma simpatia, era uma grande figura humana. O Belchior era um homem admirável. E eu disse: Belchior, nós temos várias coisas em comum. Nós começamos o curso de medicina e não concluímos. Você abandonou no 5º ano, eu abandonei no 3º ano. E ambos temos uma admiração profunda por Carlos Drummond de Andrade. Você sabe que o Belchior era um Drummondiano, ele conhecia profundamente a obra do Drummond. Aí o Belchior disse assim: rapaz, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma amiga que está publicando uma tese de doutorado sobre o Drummond e eu vou querer que ela mande para você essa tese. Então, me passa o teu endereço aqui. Aí eu falei para ele que morava em Brasília e tal. Aí ele disse: me passa o teu endereço aqui. Aí me passou um pedaço de papel e eu comecei a anotar o meu endereço. Aí me dei conta do seguinte: as pessoas que estavam nas mesas ao lado, todas estavam, de certa maneira, prestando atenção. Quem estava ali era ninguém menos do que o Belchior. Aí me veio aquela ideia, eu digo: rapaz, há muitas pessoas que uma hora dessa devem estar dizendo assim: rapaz, quem é esse cara famoso que ninguém conhece que está dando autógrafo a Belchior? Belchior pediu autógrafo, ninguém sabe quem é esse cara. Então me veio essa ideia de contar a história nessa crônica. Caminha, o assunto dessa crônica, na verdade, é uma crítica a 2 livros que fazem a biografia do Belchior, e que acaba botando a culpa na imprensa. A imprensa sempre é culpada, né? De ter levado o Belchior ao desastre, à tragédia pessoal dele. E você fala: não, ele já estava... Já estava, claro. Assim que, na realidade, é o seguinte: o fim do Belchior foi muito triste. Rapaz, olha um cara com aquela grandeza humana, aquela doçura espiritual, aquela cultura vasta do Belchior, rapaz, não merecia o fim que ele teve. O que aconteceu, e eu digo nessa crônica, é o seguinte: o Belchior, ele, rapaz, em um determinado momento da vida, ele perdeu o norte. Rapaz, algum problema, e aí eu precisaria ser psicanalista para me aprofundar nisso. Alguma coisa aconteceu com o Belchior que ele perdeu o rumo. E começou, rapaz, a ter atitudes estranhas. Por exemplo, você sabe que ele abandonou um carro em um estacionamento de aeroporto lá em São Paulo. O carro ficou lá durante anos. A dívida dele com o estacionamento era gigantesca. Eram não sei quantos R$1.000 de dívida, porque o carro foi abandonado lá. Começou a ir a hotel
se hospedava durante 3, 4, 5 dias, sumia e deixava a dívida no hotel. O que faltou ao Belchior, e eu digo nessa crônica, o que faltou foi o seguinte, a CQ, foi uma mulher ao lado dele que dissesse: Belchior, você não está bem. Olha, vamos procurar ajuda, porque você não está, o seu comportamento não está normal. Rapaz, ele teve o azar de pegar uma mulher que entrou, que mergulhou no abismo com ele. Rapaz, então foi uma loucura. Rapaz, eles foram para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, atravessaram a fronteira para o Uruguai, rapaz, e se hospedando em hotel e desaparecendo e deixando as malas no hotel, deixando lá. O que aconteceu, chegou um determinado momento, você bem se lembra disso, que ninguém sabia do paradeiro do Belchior. A pergunta que se fazia era a seguinte: onde está Belchior? Que ninguém sabe. Até que alguém viu o Belchior não sei se no Rio Grande do Sul ou se já no Uruguai, numa cidadezinha. O cara viu e disse assim: rapaz, esse cara é o Belchior, esse cara é o cantor brasileiro. E passou essa informação para a imprensa. E o que a Globo fez, a CQ, nós somos jornalistas, eu faria também. Se alguém chegasse para mim hoje, no caso do Belchior, e dissesse assim: Caminha, rapaz, o seguinte, eu moro lá em Sobradinho, rapaz, eu vi um cara lá, eu tenho a impressão que esse cara é o Belchior que está sumido. Meu amigo, eu iria lá na hora, eu iria atrás dele, porque isso é notícia. Claro, isso é notícia. Claro. Então, o que é que acontece? Foi publicado um livro, né, eu faço a crítica desse livro aí, de um colega nosso jornalista, o Bortolotti, em que ele, rapaz, estranhamente, isso eu digo estranhamente, porque ele, como jornalista, era para ter outra postura. Ele acha o seguinte, que a imprensa, ela foi culpada do problema do Belchior. Se o Belchior passou a ser perseguido, ele passou... Não, meu amigo, ele simplesmente isso aí foi encontrado e a imprensa queria saber. É tanto que eu digo aí na crônica, eu digo o seguinte: olha, por que é que o Bortolotti, que eu não conheço pessoalmente, por que é que o Bortolotti não escreveu um livro? O livro é o Bortolotti e uma colega jornalista, são dois que escrevem. Por que é que ele não escreveu um livro sobre Gilberto Gil, sobre Caetano Veloso, sobre Maria Bethânia? Porque eles têm um comportamento, digamos, típico, para não dizer normal. Eles têm um comportamento típico. Então não há por que escrever um livro sobre onde está Gilberto Gil. Todos nós sabemos. Todos nós. Mas Belchior sumiu, ele desapareceu. E quando ele foi encontrado, isso era notícia. Então eu faço essa crítica no livro. Aliás, eu falo para você que a minha mulher, Ana Maria, que é uma grande leitora e que lê tudo meu antes de ser publicado, Ana Maria acha que eu fui muito rigoroso nessa crônica. Não, olha, você foi violentamente contra o livro, dizendo que a Ana Maria ela não concordou. Ela acha que eu peguei pesado demais. Eu continuo achando que não. Rapaz... Não, e de fato, o que interessa é a grandeza do cara. Claro. E esses caras grandes têm tragédia. Claro, exatamente. Agora é aquela história... Eu conversava aqui no episódio anterior com o Paulo Zé Cunha, que é primo do Torquato Neto, que suicidou-se. Aí daí... O que importa é a obra do cara. O Belchior, ele vai ficar, porque, rapaz, a obra do Belchior... Rapaz, olha, eu costumo dizer o seguinte, daquele grupo do pessoal do Ceará, Belchior, Fagner, Dinardo, rapaz, sem a menor dúvida, o melhor era o Belchior. O Belchior estava quilômetros à frente deles. Rapaz, a obra do Belchior, ele tem, é uma crônica longa, eu faço a menção a várias letras do Belchior. Rapaz, são letras de uma poesia, rapaz, de uma beleza literária imensa. Então eu tenho uma grande admiração pelo Belchior, né? E digo para você, rapaz, lamento profundamente que o fim dele tenha sido esse, mas parece, é aquela história, ACQ, eu percebo isso, rapaz, parece que há pessoas que elas se sentem, digamos, condenadas a cumprir uma
pena, a cumprir. Então há um comportamento autodestrutivo. Claro. O comportamento do Belchior foi autodestrutivo. Ele se destruiu. Agora, uma pena, rapaz, um cara com aquela doçura, com aquela grandeza humana, rapaz, ele era um cara falava sempre de uma maneira muito educada, muito e tal. Eu digo, puxa vida, como é que esse cara tem o fim, rapaz, que ele teve, né? Há depoimentos no livro do Bortolotti. É interessante, ele disse que nessa fase em que o Belchior já estava completamente perdido, ele e a mulher, em que fãs viam o Belchior na rua e perguntavam a ele, diziam assim, Belchior, me diga uma coisa, onde é que você está hospedado? Aí ele dizia, não, eu não estou hospedado em canto nenhum, eu não sei nem onde vou dormir hoje. Aí a pessoa dizia assim, pois você vai para minha casa, eu sou seu fã, eu adoro você, eu tenho disco. Levava para lá. Rapaz, disse que com uma semana o cara já não aguentava mais porque percebia que ele não ia sair. O cara disse assim, rapaz, eu ofereci hospedagem a ele por alguns dias, mas eu não tenho condição de mantê-lo aqui com a mulher ad eterno. Então, para você ver, ele começou a ser até, digamos, indesejável por causa... Rapaz, é uma pena. É uma pena. Mas, é uma pena. Ô Caminha, o que você me disse é que você foi colega dele lá na Faculdade de Medicina. Mas você também não terminou o curso. Não, eu fui até o Belchior foi mais longe, o Belchior foi até o 5º ano. Eu fui até o terceiro. O terceiro quando me convenci de que eu não tinha a menor vocação para a medicina. Eu concluí que eu sou uma pessoa tão pequena que em mim não caberiam literatura e medicina. Eu tinha de optar. E eu optei pela literatura. Enquanto você tem um Guimarães Rosa, que foi médico, você tem tantos outros, Jorge de Lima, que foi médico. Então eu digo, rapaz, eu sou muito pequeno, porque em mim só cabia uma coisa. E eu optei pela literatura. Mas antes de optar pela literatura, você optou pelo jornalismo. Pelo jornalismo. Conta essa história. Você é de Fortaleza. Fortaleza, exatamente. Eu sempre senti fascínio pela palavra, sobretudo pela palavra escrita. Menino de 4, 5, 6 anos de idade, rapaz, eu ficava encantado. Os meus pais, eles tinham um hábito interessante. Papai e mamãe, eles costumavam ler o mesmo livro. Agora, o mesmo livro, eu quero dizer, o mesmo exemplar. Eles liam ao mesmo tempo o mesmo exemplar. E eu me lembro, por exemplo, papai e mamãe lendo Menino de Engenho de José Lins do Rego. Eu me lembro demais. E a hora do almoço, a hora do jantar, eles ficavam comentando o livro, mas assim, em código, porque havia passagens picantes na história. Rapaz, aquilo me encantava, porque eu ficava doido para descobrir o que era aquilo. Eu estou notando que papai e mamãe estão falando porque eu, menino, estou aqui perto. Então, meu encanto pela literatura nasceu aí. Eu digo, rapaz, deve ser bom demais ler, porque isso é um mundo. Papai e mamãe estão aqui contando uma história e contando de uma maneira cuidadosa, porque há passagens lá que devem... Aquela transa com a bananeira. Isso, exatamente. Então, aí nasceu o meu encanto pelas palavras. Eu disse, rapaz, meu destino é esse. Eu nasci para isso aí. Então, aos 14 anos de idade, eu entrei para a redação do jornal O Povo de Fortaleza. É um jornal, foi fundado em 1928, né? É um jornal muito antigo. E entrei para a redação do jornal O Povo, menino, com 14 anos eu era redator. Eu tenho a impressão de que naquela época, que isso foi na década de 60, eu devia ser talvez o redator mais jovem da imprensa brasileira, porque eu era um menino, eu era um adolescente, né? E pronto, começou aí o meu trabalho. Digo para você o seguinte, o ACQ, a redação do jornal foi uma grande escola para mim. Você foi, nessa época, conhecer o Marcondes Sampaio? Sim, meu colega claro. Marcondes Sampaio, Rapaz, que trabalhava ali também no grupo, né? Trabalhava no Jornal o Povo, claro. Eu era o mais novo deles, eu era o mais jovem deles, né? E digo para você o seguinte, não há melhor escola para um escritor do que uma redação de jornal. Até por um aspecto interessante. Naquela época, você sabe, imagine, década de 1960, as redações de jornal
era uma zorra, era um barulho. Primeiro, a própria máquina de escrever, imagine uma redação com 50 máquinas de escrever, alguém batucando ao mesmo tempo. E eu aprendi uma coisa que me é muito útil ainda hoje, o ACQ, é escrever em condições absolutamente adversas. Com barulho, com confusão ao meu lado, eu consigo me isolar, eu consigo criar uma redoma virtual em torno de mim e eu escrevo sem problema nenhum. Eu me lembro no meu tempo na consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, onde trabalhei durante 22 anos, às vezes na sala, uma confusão, e eu escrevendo ali um discurso para um deputado, e um colega meu olhava e dizia assim: Caminha, eu sou impressionado, como é que você consegue escrever com telefone tocando, com pessoa conversando? Eu aprendi isso em redação de jornal. Porque ou você escrevia nessas condições ou não fazia nada. Caminha, o meu amigo Marcondes Sampaio me fez uma inconfidência que eu achei sensacional, mostrando que você já tinha o faro do repórter perdigueiro. Ele disse que você seguiu tanto o Gonzagão que o Gonzagão te deu um apelido. Foi, é verdade. Foi o único apelido que eu tive na vida. O único apelido que eu tive na minha vida. Eu tenho a honra de dizer que me foi dado por ninguém menos do que Luiz Gonzaga. Porque eu, aluno do ginásio 7 de setembro, em Fortaleza, eu era presidente do Grêmio Literário do Colégio 7 de Setembro. E o Gonzagão foi a Fortaleza, e ele ia muito a Fortaleza para shows, levado por um empresário. Rapaz, e eu botei na cabeça que iria levar o Gonzagão para cantar na reunião do Grêmio, que era às quartas-feiras, eram os 2 últimos horários de aula. Eu disse assim: rapaz, eu vou trazer o Gonzagão para cantar aqui. Rapaz, olha a loucura. Aí eu disse: onde é que está? E descobri que ele ficava hospedado na casa do empresário. E fui lá, bater na casa do empresário, fui com meu pai. Cheguei lá, bati, apertei a campainha, veio alguém e disse assim: olha, eu queria falar com o Luiz Gonzaga. Aí, daqui a pouco vem o Gonzagão, rapaz, né? Essa figura admirável. E aí eu disse: Luiz Gonzaga, é o seguinte, eu sou o presidente do Grêmio Literário 7 de Setembro, do ginásio 7 de Setembro. Rapaz, eu queria que você fosse cantar lá pra gente. Aí ele disse: meu filho, eu não posso. Olha, eu venho pra cá, eu já tô cheio de compromisso, além dos shows que eu vou fazer, já tem entrevista em rádio. Eu dizia: não, rapaz, mas olha, é só, rapaz, você vai lá cantar só uma música, mas rapaz, faça. Rapaz, eu enchi tanto o saco do Gonzagão que ele disse assim: olha, quando é a reunião do Grêmio de vocês? Aí eu disse: quarta-feira, como se fosse depois de amanhã. Aí ele disse: olha, quarta-feira eu vou estar na Rádio Dragão do Mar dando uma entrevista pela manhã. Pois olha, eu vou lá pro seu Grêmio, eu vou, depois da entrevista eu vou. Aí vá lá à rádio e me pegue e leve lá pro seu colégio. Rapaz, o Gonzagão, a entrevista do Gonzagão lá na rádio devia ser, digamos, 9 horas da manhã. Eu tenho a impressão de que 7 horas da manhã eu já estava lá na rádio, esperando. Quando ele chegou, disse: rapaz, você já está aqui. Eu disse: claro, lógico, estou aqui esperando você. Ele deu a entrevista e eu saí com ele de táxi e fui para o colégio. Rapaz, chegou lá, o auditório lotado, os alunos todos lá e tal. Aí entra o Gonzagão exatamente como ele está aí, chapéu de couro, exatamente como se encontra aí. Aí entrou, né, foi ao microfone e eu ao lado dele. Aí ele disse assim: olha, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, eu estou aqui porque este menino, ele me encheu tanto a paciência, ele não desgrudou de mim até eu vir cantar aqui. Esse menino parece um carrapicho. Então eu fiquei... Carrapicho. Que é aquele que gruda e não sai. Rapaz, esse menino parece um carrapicho. Ele não me largou enquanto eu não vim aqui para cantar para vocês, tá? Então foi o único apelido que eu tive na vida, foi carrapicho. Agora, é uma honra ter esse apelido dado por Luiz Gonzaga. Era uma grande figura, era um homem extraordinário, né? Então essa história é muito boa. Eu vou ler um poeminha aqui do Drummond para ilustrar um pouco essa nossa profissão, né? Que é o poema do jornal.
O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher. A mulher ensanguentada grita: ladrões arrombam o cofre. A polícia dissolve o meeting. A pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Maravilha. Essa barulho. Maravilha. Né? Mas isso é verdade. É verdade. Nós temos essa rapaz, parece que é algo que há dentro de nós. Eu tenho a impressão de que o jornalista, e nós o somos, rapaz, ele vive com uma ânsia de noticiar, de fazer com que as coisas cheguem às pessoas. O Drummond disse tudo aí. E ele faz referência aí ao linotipo. Na época em que eu trabalhava no jornal O Povo, eu vi chegar ao jornal O Povo. Primeiro vi o jornal O Povo com a tecnologia offset, a impressão em offset, e depois vi chegar telex e teletipo. E quando o telex e teletipo foram instalados no jornal O Povo de Fortaleza, ficava no centro da cidade, na rua Senador Pompeu, houve uma coisa muito interessante, porque o jornal tinha um vigia à noite, e quando foi no dia seguinte, o diretor do jornal chega, rapaz, está o vigia lá na porta dizendo assim: doutor Zé Raimundo Costa, eu estou aqui para pedir demissão, não vou mais trabalhar aqui nesse jornal de jeito nenhum. Aí o Zé Raimundo Costa disse: pai, por quê, Antônio? Rapaz, você está aqui conosco há 23 anos. Não, rapaz, olha, o senhor não sabe, esse jornal está mal assombrado. De noite as máquinas começaram a trabalhar sozinha. Então, que era o telex e o teletipo recebendo. Eu fui embora, eu saí, que diabo é quem fica aqui dentro? Isso aqui tal. Então, eu testemunhei a chegada do telex e do teletipo ao jornal O Povo. Disse: rapaz, isso é assombração. Uma máquina trabalhando sozinha. Eu olhava para o lado, cadê o povo? Não, tá nela, essa máquina. Olha que coisa engraçada, né, rapaz? Caminha, vamos inaugurar aqui um capítulo do Drummond. Você é um drummondrólogo antigo e você faz parte da comissão da editora Record. Isso, do conselho. Do conselho. Eu chamo Record, mas o pessoal lá chama Record. Eles próprios dizem Record. Do conselho, que junto com os parentes, o neto do Drummond, etc., estão organizando a republicação da obra completa do Drummond, não é? Que parece que vai até 2024 ou 2025. Isso, Conta para nós isso. Como é que você chegou no Drummond? Bom, a minha relação com o Drummond se deve ao seguinte. Em Fortaleza, eu fiz uma proposta a um jornal que já não era o Jornal O Povo, eu já não estava no Jornal O Povo, mas ao grande concorrente do Jornal O Povo, que é o Diário do Nordeste. Eu apresentei a eles um projeto, eu disse o seguinte: olha, eu me disponho a entrevistar os grandes nomes da literatura brasileira para o Jornal Diário do Nordeste. E eles toparam. Então, rapaz, eu entrevistei Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Pedro Nava, João Antônio, Moacir Sclia. Rapaz, umas 15, não me lembro exatamente o número exato de entrevistas. E o primeiro foi Carlos Drummond de Andrade. E o Drummond, o ACQ, eu logo percebi o seguinte: havia aquela imagem pública de que o Drummond era uma pessoa inacessível, que ele era arredio a contatos humanos, era um bicho do mato, era o urso polar, como ele próprio se chamou em um poema chamado Apelo aos Meus Dessemelhantes em Favor da Paz, em que ele diz: deixa em paz o urso polar, né? Ele pede. Mas eu descobri uma coisa interessante, logo nos primeiros contatos com Drummond. Isso era uma imagem criada por ele próprio como uma espécie de barreira de proteção para ele poder trabalhar. Porque chegou um ponto em que eu estava já tão à vontade com o Drummond, em que ele, quando ele me confessou, ele disse: Caminha, eu não recebo as pessoas para entrevistas, primeiro pelo seguinte: eu teria de dar uma entrevista todo dia dizendo as mesmas coisas. E outra coisa, as pessoas vêm me perguntar
o que está nos livros, nas enciclopédias. Hoje ele diria o que está na internet. Hoje ele diria isso. Ele disse, então não tem sentido eu estar falando sobre... Aí ele contou uma história interessante. Ele disse eu, cronista do Jornal do Brasil, recebo um telefonema do Nascimento Brito, né? O MF Nascimento Brito, que disse, Drummond, eu sei que você não gosta de conceder entrevistas, você está lançando o seu novo livro, mas Drummond, abra uma exceção para o seu jornal, para a sua casa, nos dê uma entrevista. Drummond disse, olha, ele me ganhou com essa conversa e eu recebi aqui em casa uma jornalista do Caderno B do Jornal do Brasil, uma jovem. Ele disse, eu logo percebi que ela estava se iniciando e eu disse, sim, minha filha, eu estou à sua disposição. Aí ela disse, Drummond, se você está lançando um novo livro. Ele disse, sim, esse novo livro é um livro de poemas ou é um livro de crônicas? Aí ele disse, é um livro de crônicas. Sim, mas essas crônicas já foram publicadas ou são... Aí ele disse assim, minha filha, diga-me uma coisa, eu mandei o livro para o Caderno B, para a redação. Você não viu esse livro? Não, eu não vi ainda o livro. Aí ele disse, e o que é que você quer me perguntar? Ela disse, olha, eu estou aqui... Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, para nós economizarmos o nosso tempo, o seu e o meu, vamos acertar o seguinte... Eu digo quais são as perguntas que você me faz, você anota e eu respondo. Então o Drummond disse, eu me entrevistei, eu resolvi ajudá-la. Ele disse, eu fiquei com tanta pena que eu disse, não, é o seguinte, eu vou te dizer quais são as perguntas que você vai me fazer. E pronto. Aí ele disse, rapaz, isso para mim representa uma sensação de perda de tempo. Então eu concluí que havia essa barreira criada por ele próprio como um mecanismo de defesa. Ele disse, porque ele disse, rapaz, se eu abrir a guarda, o ACQ naquela época... Isso foi quando? Isso foi no começo da década de 1980. Naquela época, o Drummond escrevia para o Jornal do Brasil, para o Caderno B, 3 crônicas por semana. Eram terças, quintas e sábados. ACQ, você escrever uma crônica por semana, meu amigo, já é muito. Agora imagine um homem com 80 anos de idade escrever 3 crônicas por semana, além dos poemas que ele escrevia. Então, rapaz, ele dizia, eu tenho de me resguardar. Se eu não criar essa imagem de que sou uma pessoa inacessível, né? Vai ser difícil. Mas era uma pessoa de uma delicadeza. Eu concluí isso. Depois que você pulava esse muro, depois que você vencia essa barreira, rapaz, ele não deixava carta sem resposta. Ele respondia a toda a correspondência. Depois dessa entrevista, desses encontros, etc., você passou então a estudar a obra dele. Claro, aí eu me passei, eu já trabalhava há muito tempo com a obra do Drummond como professor de literatura. Eu era professor de cursinhos pré-vestibulares em Fortaleza. Então eu trabalhei muito a obra de Drummond. E eu, ACQ, posso dizer, e sem falsa modéstia, que eu conhecia a obra do Drummond. E ele, certa vez, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava com a minha mulher, Ana Maria, fomos recebidos por Drummond e Dona Dolores no apartamento dele, na Conselheiro Lafayette, ali, Copacabana, fronteira com Ipanema. E na saída, Ana Maria grávida, da que viria a ser nossa segunda filha, aí na saída o Drummond disse, olhe, Ana Maria, quando nascer o bebê, mande comunicação, nós queremos saber, né, que nasceu. E nós mandamos para ele um cartão do nascimento da Ana Carolina. Uma semana depois, chega à nossa casa um poema do Drummond para a Ana Carolina. Ela ganhou um poema pelo nascimento. Ela nasceu à luz de Drummond. Então ele era esse homem. E ele disse uma coisa, nessa mesma ocasião, ele disse uma coisa muito interessante. Ele se virou para Ana Maria e disse, olhe, o seu marido fez agora uma coisa que em 50 anos de literatura ninguém havia feito. Ele me mandou o exemplar dele da nova edição do meu livro, que eu tenho impressão, não sei se era As Impurezas do Branco ou Discurso de Primavera e Algumas Sombras, uma edição da José Olímpio, na época o Drummond estava na José Olímpio, mas o ACQ tão mal cuidada, com
tantos erros de revisão, tantas gralhas no texto, porque eu sou, abrindo um parênteses aqui, eu sou um revisor compulsivo, quase paranoico. Eu não sei ler que não seja com um lápis à mão, porque eu vou corrigindo o livro. Quando eu chego à última página, o livro está revisado. Aí eu fiquei tão indignado com aquela péssima edição que eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou mandar esse livro para o Drummond com essas correções. E com uma carta, eu disse, Drummond, eu acho um absurdo, eu acho isso uma falta de respeito a você e uma falta de respeito aos seus leitores. E ele disse para Ana Maria, pela primeira vez alguém fez isso, nunca ninguém me havia mandado, e eu achava que isso era comum. Eu digo, deve ser, as pessoas devem dizer, Drummond, eu encontrei tantos erros nessa edição. Eles, nunca ninguém havia feito isso. Então fiquei feliz, porque eu digo, puxa vida, eu achei que isso era tão comum na vida dele. Então ele era essa pessoa de uma delicadeza, de uma atenção. E por que está sendo lançada agora essa nova edição? Por quê? O Drummond, ele era da José Olímpio, foi durante muitos anos, e depois saiu para a editora Record. Ainda na época do Alfredo Machado, do dono da editora, que eu tive a oportunidade de entrevistar quando eu falei sobre aquelas entrevistas, eu resolvi, além dos escritores, eu disse, eu preciso entrevistar duas pessoas fundamentais para o livro e que a maioria dos leitores se esquece. Primeiro é o editor do livro. Então eu escolhi Alfredo Machado, que era o dono da Record. E segundo, o capista. Eu disse, a capa é importantíssima para um livro. Uma capa pode salvar um livro e pode afundá-lo. Aí entrevistei um grande capista chamado Jaime Leão. Colega nosso no Jornal Movimento. Grande figura. Entrevistei o Jaime Leão. Então, o Drummond, ele estava na Record, passou uma boa temporada na Record e saiu da Record, mas aí já o Drummond já falecido, os titulares dos direitos autorais, que são os netos dele, não renovaram o contrato com a Record e foram para a Companhia das Letras. Então o Drummond passou uma grande temporada na Companhia das Letras. Os netos são o Pedro? Os netos são 3, né? Filhos da Maria Julieta e do Manolo, que era o argentino com quem ela foi casada. O Carlos Manuel, o mais velho, já falecido. O segundo, Luiz Maurício, que é matemático da UFRJ. Luiz Maurício Infante. Isso, exatamente. E o Pedro Augusto, que é o caçula e que é artista plástico, é cenógrafo, é pintor, desenhista. Hoje são os dois que administram a obra do avô. São o Luiz Maurício e o Pedro Augusto. Então, eles não renovaram o contrato com a Companhia das Letras e voltaram para a Record. Então foi um retorno do Drummond à velha casa a que ele havia pertencido. E aí, a Record, com o seu editor Rodrigo Lacerda, é o editor executivo da Record. Por sinal, um homem que tem ascendência porque é neto de Carlos Lacerda. Né? Eu converso muito com ele sobre o avô dele. Né? Então, o Rodrigo teve uma ideia que me parece excelente. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós não queremos apenas publicar mais edições do Carlos Drummond de Andrade. Nós queremos publicar novas edições, mas edições realmente novas. Não é apenas reimprimir o que já saiu. E aí criou-se um conselho editorial no Grupo Record, formado pela diretora-presidente, que é a Sônia Machado, pelo grupo dela, a Roberta Machado, a Lívia, o Rodrigo Lacerda, os netos do Drummond e eu, que fui convidado para fazer parte desse conselho. E aí, rapaz, o que se está fazendo, e eu fui, recebi essa honrosa incumbência da editora Record de proceder à chamada fixação do texto de toda a obra de Carlos Drummond de Andrade. Desde o livro Alguma Poesia, até as edições póstumas, como foi o caso de O Amor Natural. Então, em que consiste essa chamada fixação do texto? É uma revisão minuciosa, criteriosa de tudo que o Drummond escreveu
em se tratando de poesia, pega-se um poema como, digamos, o poema de Sete Faces. Então, eu releio, cotejando a primeira edição com a segunda, com a terceira, com a quarta. Então, eu releio estrofe por estrofe, verso por verso, palavra por palavra, ponto por ponto. Porque, às vezes, por exemplo, eu pego a primeira edição de alguma poesia que foi de 1930. Faz de 30 para cá, são 93 anos. Então, a edição já está gasta, sem exagero. Eu, às vezes, pego uma lupa e olho para ver se ao fim daquele verso é um ponto ou uma vírgula. Eu fico em dúvida, aí eu ponho aqui o meu neto mais novo, o Santiago, um dia, há algum tempo, chegou à minha casa e eu estava fazendo exatamente com lupa. E ele disse, vovô, o senhor parece um detetive. E é um trabalho de detetive, é realmente um trabalho. E há coisas impressionantes, que as pessoas pensam, o leitor comum, que não há erros na edição de livros. Rapaz, há e muitos. Há versos que desaparecem. Há versos que somem de uma edição para outra. Vou lhe dar um exemplo. Há um poema do Drummond chamado Confidência do Itabirano. Né, em que ele diz, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, né? 80% de ferro nas calçadas, 90% de ferro nas almas, e esse alinhamento, e essa do que na vida é alinhamento e comunicação, algo assim. E aí a segunda estrofe, o Drummond diz assim, de Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval. Pois bem, o verso, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, sumiu em edições do Drummond. Esse verso desapareceu. E para você ter ideia de como isso é uma coisa séria, no dia da inauguração do Memorial Carlos Drummond de Andrade, lá em Itabira, um belíssimo memorial projetado por Oscar Niemeyer, isso foi em 2002, no centenário do nascimento do Drummond. Em frente ao memorial há um monumento muito, muito bonito, que é de concreto e é como se fosse uma página do livro. Assim meio dobrada. Sei. E o que está gravado em bronze, com letras de bronze, é a Confidência do Itabirano. E aí eu estava com o Pedro Augusto, neto do Drummond, nós fomos até lá, esse monumento fica como se fosse assim no centro de um lago, a água ali ao redor, e eu comecei a ler o poema. Aí me virei para o Pedro Augusto e disse assim, Pedro, está faltando um verso aqui. Aí ele tomou um susto. Ele disse, qual? Eu disse, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, não está aqui. Simplesmente o verso não estava lá. E aí você diz assim, não, mas não terá sido o próprio Drummond quem tirou esse verso? Não terá sido? Pode até ter sido, mas por que é que eu me bati tanto para que esse verso fosse reincorporado à obra do Drummond? Porque em 1978, o Drummond morreu em 87. O Drummond gravou, não sei se você se lembra, a Suzana de Moraes, filha do Vinícius, ela fez uma série de discos, eram aqueles álbuns duplos de vinil, gravou Drummond dizendo os seus poemas, o pai Vinícius de Moraes, Mário Quintana, vários outros. E o Drummond, ele fez a seleção dos poemas que ele queria gravar, como nós estamos agora aqui, o Drummond em frente ao microfone, dizendo os seus poemas. E na Confidência do Itabirano, ele diz, de Itabira trago prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro futuro, ele leu o verso, se ele leu é porque ele quer que o verso esteja ali. Óbvio. Então não há o que discutir, né? Então eu disse, não pessoal, esse verso saiu, mas o próprio Drummond, quando gravou o disco, quando ele fez a seleção da antologia que ele queria que estivesse no disco, ele leu esse verso. Então esse trabalho é um trabalho gigantesco,
honroso, sem a menor dúvida, mas a CQ de altíssima responsabilidade, porque é o que eu disse, você tem de reler linha por linha, verso por verso, serão 65 livros até 2024. Já saíram quantos? Já saíram, eu não saberia te dizer exatamente quanto, mas já saíram alguma poesia, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, os 2 volumes de memórias dele, que é O Menino Antigo, né, e O Esquecer para Lembrar, saiu o Poder Ultrajovem, né? Então, isso será até 2024. É um trabalho gigantesco. Não é brincadeira. Que nesse livro, nesse disco... Esta é a capa exatamente do livro. Foi pela Philips Polygram, né? Que a Suzana de Moraes fez com dessa edição aí, o que eu acho mais, assim... impressionante, etc. A morte do leiteiro. Ele lê de uma maneira... Claro. Agora, por falar em futuro aço do Brasil, eu sei que você se encontrou com o Zé Miguel Wisnik, sim, lá na cidade lá do Drummond, lá em Itabira. Isso. E dali resultou dessa viagem que ele tinha feito, que ele nunca tinha ido, resultou A Maquinação do Mundo, um livro muito interessante. Um livro importantíssimo. Conta um pouquinho dessa... Ponto. Em primeiro lugar, o nosso querido José Miguel Wisnik é um drummondiano respeitabilíssimo, né? Primeiro, é uma figura humana maravilhosa, com aquela doçura própria do Wisnik, e é um profundo conhecedor da obra do Drummond. E eu, rapaz, tive a honra de mostrar Itabira a Wisnik. Eu que fui já dezenas de vezes a Itabira, perdi as contas, sou cidadão honorário de Itabira. Olha. Você sabe, eu recebi o título de cidadão honorário de Itabira. Então eu me tornei conterrâneo do Drummond, me tornei conterrâneo dele. Então o Wisnik chega a Itabira e eu me encontro, ficamos hospedados em hotéis diferentes, mas eu me encontro com o Wisnik e eu perguntei a ele, eu disse, Wisnik, esta vez que você está vindo aqui a Itabira, é o quê? Terceira, quarta? Ele disse, não, eu nunca vim a Itabira, esta é a primeira vez. Eu disse, rapaz, eu não acredito. Eu disse, Wisnik, então vamos fazer o seguinte, amanhã, isso era fim da tarde, eu estarei aqui para tomar o café da manhã com você e vamos conhecer Itabira. Então a prefeitura cedeu um carro e nós passamos o dia circulando por Itabira e eu tive a honra de mostrar Itabira para José Miguel Wisnik, que ele não conhecia. Rapaz, isso foi tão importante para ele que resultou neste livro. Resultou um livro na Maquinação muito do legal. Mundo. Porque ele ficou impressionado com o que ele viu. Só para você ter uma ideia, a CQ, em Itabira havia o famoso Pico do Cauê. O Pico do Cauê é uma montanha gigantesca de ferro com 2.800 e tantos metros de altitude. Na época do Drummond menino, da casa do Drummond, da casa dele, da varanda do pavimento superior, ele via o Pico do Cauê. Esse Pico do Cauê, ele não só, com a exploração do minério, ele não só desapareceu, como no lugar do Pico do Cauê há uma cratera de 500 metros de profundidade. Você imagine quantas mil toneladas foram extraídas dali. O Wisnik ficou impressionado com isso. Ele disse, rapaz, é muita coisa, se tirou muito de Itabira. E aí o Wisnik mostra nesse livro algo importantíssimo. Você sabe que na Confidência do Itabirano, o Drummond termina os 2 últimos versos são, aliás, acho que só o último verso. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E isso sempre foi mal interpretado pelos itabiranos. As pessoas acham que Drummond esnobou Itabira, que Drummond, de certa maneira, renegou as suas origens, mas não, o Wisnik mostra isso. O Drummond, durante a vida dele como poeta, mas sobretudo como cronista, primeiro no Correio da Manhã e depois no Jornal do Brasil, rapaz, ele escreveu dezenas de textos, alguns poemas e dezenas de crônicas
contra a Companhia Vale do Rio Doce, porque ele dizia, a Vale do Rio Doce só faz tirar de Itabira, ela não dá nada para a cidade. E o que vai acontecer é o seguinte, um dia vai acabar o minério e ela vai embora, e vai ficar só cratera. Vai ficar só isso. Então, o Drummond, em primeiro lugar, ele cobrava uma coisa muito interessante. No estatuto da fundação, no documento legal da fundação da Companhia Vale do Rio Doce, está estabelecido que a sede da Vale do Rio Doce seria em Itabira. Nunca foi. Nunca. A Vale do Rio Doce, a sede sempre foi no Rio. Aí o Drummond dizia, eu só queria que se cumprisse o que está no papel. A sede da Vale deveria ser em Itabira. Então a Vale fez em Itabira uma campanha contra Drummond. Ela fazia questão de dizer, pô, esse cara só fala mal de Itabira. Não. Ele falava mal, era da Vale. Ele falava, porque ele dizia, a Vale ela é predatória, ela só faz tirar. O que é que ela dá a essa cidade, né? Então, este livro do Zé Miguel Wisnik é importantíssimo. Na bibliografia sobre Carlos Drummond de Andrade, ele é de leitura obrigatória. É tanto que há uma crônica minha que está aí, e que, por sinal, faz uma alusão a um verso do Belchior, em que eu digo, na parede da memória, a Vale é a foto que dói mais, uma coisa desse tipo assim. Eu faço uma alusão ao verso do Belchior, porque é exatamente isso. O que a Vale fez com o Drummond em Itabira foi uma campanha, eu diria quase de difamação, junto aos estudantes, nas escolas, as pessoas dizendo, não, Drummond, isso não tem importância. E o Drummond, eu costumo dizer, que poucas cidades no mundo, foram tão cantadas por um poeta como Itabira por Drummond. O Drummond tem 3 volumes de memória, que se chama, o primeiro, Boitempo, o segundo, Menino Antigo, e o terceiro, Esquecer para Lembrar. São 3 livros de poemas sobre Itabira, ele lembrando a infância dele em Itabira, a família, a fazenda do Pontal, a casa dele e tal. Então, rapaz, poucas cidades no mundo foram tão cantadas por um poeta como Itabira, por Carlos Drummond de Andrade. É o que o nosso Wisnik, queridíssimo Wisnik, diz nesse seu livro. E eu sinto, confesso a você, assim, um pouquinho de orgulho por saber que o que está nesse livro, a primeira visão que o Wisnik teve, eu estava ao lado dele, porque eu que estava mostrando Itabira para ele, subindo o morro, descendo o morro, mostrando como é que era aquela. Ele nunca tinha ido lá, rapaz. Eu pensei que o Wisnik já conhecesse Itabira, não. Foi a primeira vez que ele foi lá. Ô Caminha, vamos falar de outro mineiro? Você acha que o maior romance brasileiro é Grande Sertão Veredas? E aqui nesse livro você tem uma crônica intitulada A Cavalo com Rosa no Sem Fim do Grande Sertão. A última. Exatamente. Eu sempre questionei o seguinte, o brasileiro, ele é muito generoso com o substantivo gênio e com o adjetivo genial. Por muito pouca coisa no Brasil, o cara é considerado gênio. Não, isso é genial. Eu sempre fui muito parcimonioso a usar esse substantivo e esse adjetivo. Para mim, gênios são pouquíssimos, né? Aliás, nós temos aqui, um deles está aqui olhando para a gente. Aqui, né? Ao lado. Né? O Einstein. O Einstein, exatamente. E eu digo para você o seguinte, para mim, Guimarães Rosa era gênio. Guimarães Rosa era um gênio. Ele estava acima da média humana, né? E digo para você o seguinte, é claro que isso é uma coisa muito pessoal. Se alguém me perguntasse, dissesse, Caminha, eu queria que você dissesse qual é o maior romance da literatura brasileira, o melhor romance da literatura brasileira. Você só pode apontar um.
eu diria Grande Sertão Veredas. Agora, reconheço, isso é muito pessoal. Para outras pessoas pode ser Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas para mim, se eu tivesse de escolher um único livro para ler até o fim da vida, seria o Grande Sertão Veredas. Sem falar nos contos de Rosa. O ACQ, A Terceira Margem do Rio, rapaz, aquilo é uma coisa impressionante, rapaz. Eu quando releio A Terceira Margem, eu digo, rapaz, como é que a pessoa escreveu uma história com tanta profundidade, com tanta beleza. Então, o Rosa, para mim, era realmente um gênio. Não o conheci pessoalmente. O Rosa morreu, se eu não me engano, em 1967, se eu não estou enganado, né? E era uma figura extraordinária, né? Para mim, o Grande Sertão Veredas é um livro que sozinho ele faria a grandeza de qualquer literatura, e mesmo literaturas que são gigantescas pela sua importância, como a literatura russa, como a literatura francesa, como a literatura alemã. Todas elas gostariam de ser a língua original de Grande Sertão Veredas. Todas elas gostariam. Um livro maravilhoso. A partir do título, eu digo, são os 2 pontos semanticamente mais ricos da literatura em língua portuguesa, são esses 2 pontos de Grande Sertão Veredas. Então o Rosa era uma figura extraordinária. Caminha, aqui na sua crônica, você faz uma observação muito interessante, citando o Manuel Bandeira, que escreve para o Rosa e diz que ficou extremamente decepcionado, porque ele queria que Diadorim fosse homem até o fim. É verdade. E você sabe de uma coisa interessante, o ACQ, anteontem, eu conversando por telefone com José Mário Pereira, meu conterrâneo cearense, é o dono da Top Books, né, da editora lá no Rio de Janeiro. Rapaz, e o Zé Mário leu esta crônica e disse assim, Caminha, rapaz, uma coisa interessante. Quando você fala no Manuel Bandeira, que diz que gostaria que o Diadorim fosse, que só se descobre, na realidade, o que o Bandeira diz é o seguinte, que só se descobre a verdadeira identidade do Reinaldo, né, no fim do romance. Mas não, logo, eu digo aí, eu não me lembro exatamente qual é a página, mas logo no começo do romance, o Rosa, ele dá a dica de que Diadorim é mulher. Então, o Zé Mário Pereira disse assim, Caminha, rapaz, eu tenho a impressão que foi você que fez essa descoberta, porque eu nunca li em canto nenhum isso que você pôs aí. E é verdade. Apesar de o próprio Rosa, ele era muito engraçado, na primeira edição do Grande Sertão Veredas, 1956, o Rosa, ele pôs uma nota na primeira edição, que depois sumiu, depois saiu das outras edições, em que ele pede aos leitores e a quem escrever sobre o Grande Sertão que não conte o final. Não, que deixe o leitor chegar até o final, ou seja, pedindo que não houvesse spoiler. Diz assim, não dê spoiler, não conte como é que é o final do livro e tal. Agora, o que eu acho interessante nessa história é que essa história da mulher guerreira Sim. é um tropo muito claro, comum, não só na literatura ocidental. Na China tem Mulan, exato. Joana d'Arc, Exato. tem, né? Então é muito interessante isso. Muito, né? E é um livro de uma riqueza. Rapaz, é poesia, né? É poesia. E há uma coisa, eu digo nessa crônica uma coisa interessante, eu acho, rapaz, uma ousadia até admirável, de uma audácia, alguém se dispor a traduzir Grande Sertão Veredas. Eu continuo achando que Grande Sertão é intraduzível, porque o que existe de criação linguística em Grande Sertão, e tudo isso se perderá na tradução. Você sabe que havia um grande tradutor americano da literatura brasileira para o inglês, que era o Gregory Rabassa, e ele desistiu de traduzir o Grande Sertão Veredas logo na epígrafe. Ele disse, na epígrafe eu já desisti. Quando eu percebi o seguinte, a epígrafe diz, o diabo na rua
no meio do redemoinho. Aí o Rabassa disse assim, não, eu não vou traduzir esse livro não. Por uma razão, ele percebeu algo que muita gente não percebe. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Ele disse, o demo está no meio da palavra. Ele disse, como é que eu vou dizer isso em inglês? Como é que você vai botar isso em francês, em alemão? Não pode. Então ele disse, no meio do redemoinho é redemoinho. Ele disse, então o diabo está ali no meio. Rapaz, é uma coisa. Aí você vê. Mas, no entanto, uma tradutora australiana acaba de ganhar um prêmio agora. Por traduzir. Pois é. Aí você vê o ACQ, uma coisa curiosa. O Grande Sertão, a primeira palavra de Grande Sertão é nonada. Nonada é a primeira palavra. A tradução, eu não me lembraria agora de cor para o inglês, eu não me lembro exatamente quem assinou essa tradução. O nonada é traduzido por it's nothing. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há uma perda gigantesca aí. Perda gigantesca. É claro. Então eu tive um professor no meu curso de letras lá na Universidade Estadual do Ceará. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, Guimarães Rosa, ele não escreve em português. Ele escreve com o português. O português é um instrumento para ele de invenção, de criação. Então, rapaz, o que me encanta no Grande Sertão é isso, é a riqueza vocabular, semântica do livro. Rapaz, é um monumento. Para mim, e eu terei a honra, rapaz, imagine, de me empossar na cadeira do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, cujo patrono é Guimarães Rosa. Então, isso para mim, rapaz, ele era uma figura interessantíssima. Você sabe que o Rosa era extremamente vaidoso, né? Ele era de uma vaidade intelectual gigantesca. E ele tinha álbuns em que ele colava as críticas publicadas sobre a obra dele, né? Centenas de recortes colados. Ele também colava as críticas desfavoráveis, de cabeça para baixo. As críticas desfavoráveis eram coladas de cabeça para baixo. Então era uma figura, e era um místico, né? Um supersticioso. Você sabe que ele, digamos, quebrando o protocolo da Academia Brasileira de Letras, que estabelece que a posse do acadêmico eleito tem de se dar em tal prazo, ele passou 4 anos para se empossar na Academia Brasileira de Letras, porque ele, sabendo que tinha problemas cardíacos graves, ele dizia, o Josué Montello conta isso, que várias vezes o Rosa disse para ele, Montello, eu não quero me empossar porque eu tenho medo de morrer durante a posse. Ele disse, a emoção vai ser tão grande que eu tenho medo de morrer durante a posse. Morreu 3 dias depois. 3 dias depois, a dona Araci, mulher dele, em um domingo, sai para creio que para a missa, se eu não me engano. O Rosa ficou só em casa. Quando ela volta, o Rosa está sentado na poltrona em que ele costumava sentar-se para ler, morto. Ele morreu serenamente sentado, sozinho em casa, 3 dias depois da academia, da posse na academia. E foi cumprido um pedido que ele havia feito aos amigos. Ele era muito míope, né? E ele dizia, por favor, me enterrem de óculos. Eu posso precisar deles lá. Eu posso precisar. Não dei. Então ele foi enterrado de óculos, né? Ele foi sepultado de óculos. Agora, o mais interessante dessa história é que já estava escrito isso desde o nascimento, né? Porque ele nasceu em Cordisburgo. Que é a cidade do coração, né? A cidade do coração, exatamente. Né? É uma figura admirável. Rapaz. Bom, uma coisa que eu queria repetir aqui é que nós, pela primeira vez, vamos comemorar lá no Sebinho o aniversário do Guimarães Rosa, que é 27 de junho, a comemoração deve ser na primeira semana de julho, vai se chamar Travessia Rosiana. O apelido que eu prefiro é Dei Adorim. Tá certo, muito bom, muito bom. Olha, que bela iniciativa do Sebinho de prestar essa homenagem a um homem como Guimarães Rosa, né? Era uma figura admirável, rapaz. Eu me sinto orgulhoso de
de ter como língua nativa a língua em que Guimarães Rosa escreveu, porque ele era, né, um ponto fora da curva, sem a menor dúvida, né? Ô, Caminha, uma das crônicas aqui do seu livro, está sendo lançada agora à noite, em que dei autógrafo a Belchior, é sobre um sujeito que o Dom Casmurro salvou. Sim, rapaz. Nós estamos falando do grande húngaro Paulo Ronay. O Paulo Ronay era outra figura extraordinária, grande amigo de Guimarães Rosa, não por coincidência. E a história do Ronay é espantosa, é uma história espantosa. O Ronay era húngaro, né, e leu uma tradução do Dom Casmurro. Leu a tradução para o francês. Ele era um poliglota, leu a tradução de Dom Casmurro para o francês. E disse a si mesmo, depois que terminou o Dom Casmurro, disse: um livro como Dom Casmurro merece ser lido no original. E aprendeu português sozinho. Ele aprendeu português sozinho. Comprou gramáticas de português, dicionário, e aprendeu a língua portuguesa, né? E veio para muito obrigado, Henrique. Veio para o Brasil, fugindo do nazismo, né? Uma história dramática. A vinda do Ronay para o Brasil é uma coisa dramática. Ele chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso, né, na Hungria, mas conseguiu ainda escapar, vir para o Brasil. E aqui se tornou um intelectual respeitadíssimo e um profundo conhecedor da literatura brasileira. Poucos brasileiros conheciam a nossa literatura como o húngaro Paulo Ronay. Então, o título dessa minha crônica é exatamente o húngaro que Dom Casmurro salvou, se não me engano. É isso. Porque, exatamente, ele foi salvo pelo Dom Casmurro, porque ele ficou tão encantado com a obra de Machado de Assis, que ele disse: não, eu tenho de aprender essa língua para ler no original. Então eu tenho uma profunda admiração por Paulo Ronay, pelo grande intelectual que ele foi, intelectual no sentido mais nobre da palavra, o sentido mais alto que a palavra possa ter era o Ronay. O Paulo Ronay, ele teve uma parceria admirável com o nosso Aurélio Buarque de Holanda, aquela coleção Mar de Histórias, que é uma antologia do conto mundial, rapaz. Aquilo é uma coisa impressionante, rapaz, né? Você sabe, eu conto isso aí na crônica, o Ronay, poucos meses depois de chegado ao Brasil, poucos meses depois, fez uma conferência na Academia Brasileira de Letras, conferência à qual estavam presentes Drummond, Manuel Bandeira, Aurélio Buarque de Holanda. Ele, poucos meses depois de chegado ao Brasil, fez uma conferência em português. Ele falou Então, imagine, ele já tinha a segurança de falar em português para escritores brasileiros. Ele era um latinista. Sim, sim. Tem um livro dele muito popular, que é Não Perca o Seu Latim. O Seu Latim. Eu tenho esse livro, e há muitas dessas histórias que eu estou a contar sobre o Ronay. Ele próprio conta em um livro maravilhoso, que hoje eu creio que não, creio, pode até ser que haja, mas acho que não há novas edições recentes desse livro, mas é um livro chamado Como Aprendi o Português e Outras Aventuras. É maravilhoso, porque ele conta e outra coisa, ele que era um tradutor magnífico, um tradutor de uma grandeza incomum, ele escreveu um livro sobre tradução chamada Escola de Tradutores, que é um curso de tradução. Ele contando a experiência dele como tradutor de Balzac, Rapaz, era uma figura extraordinária. É uma dívida eterna que o Brasil tem para com a Hungria. É ter recebido Paulo Ronay, que se fez brasileiro, né? Ele tinha em Friburgo um sítio ao qual ele deu o nome de Poisé.
Pois é. É até o título de um livro dele. Ele tem um livro de crônicas cujo título é esse. Pois é. É o nome do sítio que ele tinha em Friburgo, né? Ele é pai de uma colega nossa, você sabe, a Cora Roney, né? Uma Aliás, grande jornalista. Eu queria aproveitar essa deixa que você deu, porque você mesmo me contou esses dias. Para quem não sabe, a Cora Roney foi mulher do Milor Fernandes, Exato, a última mulher do Milor. É. E o Milor está fazendo 100 anos 100 agora, anos, 16 de agosto. 100 anos. Aliás, a CQ é ótimo você tocar no nome do Milor, porque, rapaz, eu não estou ouvindo se falar no centenário do nascimento do Milor. Ao centenário do nascimento do Fernando Sabino, fiz uma palestra na ANE, da nossa Associação Nacional de Escritores. Que é agora em outubro, né? O nascimento do Fernando, 12 de outubro. O Fernando, não por coincidência, nasceu no Dia da Criança. Mas é também o centenário do nascimento de Milor Fernandes. 16 de agosto. Ninguém está falando, rapaz. Eu comecei a falar depois que você me disse. Pois é, rapaz. Nós vamos comemorar lá no comemorar, Cebinho. Claro, rapaz. O Milor era uma figura extraordinária, né? Outro, rapaz? Esse é gênio também. Gênio também. Esse sim, né? Era uma figura extraordinária, irmão de Hélio Fernandes, um grande nome da imprensa brasileira. Tribuna da imprensa, exatamente. Da imprensa. Né? O Milor era uma figura extraordinária. Então o Cebinho está, e é importante que nós digamos isso, como estamos aqui neste papo agradabilíssimo, o Cebinho ele está cumprindo um papel importantíssimo, que é fazer justiça a esses nomes: Guimarães Rosa, Milor Fernandes, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. É preciso que se fale nesses escritores, até para que nós, brasileiros, tenhamos o sentimento do orgulho de saber que esses homens são brasileiros, escreveram em língua portuguesa. Rapaz, puxa, isso não é pouco, né? Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, né? De dizer, eu nasci no país de Guimarães Rosa, eu nasci no país de Machado de Assis. Meu amigo, isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Ô, Caminha, eu vou aproveitar também uma outra crônica sua para fazer uma provocação a você. Por favor. De um assunto que está na ordem do dia exatamente agora. Que é o seguinte: está sendo disputada uma nova vaga na Academia Brasileira de Letras. Eu, pessoalmente, nunca levei muito em conta a Academia Brasileira de Letras. O Drummond também não. Exato. Gilberto Freire também não. Desde a época do Pasquim, né? A gente gozava aquela história do chá da... Mas, enfim, a Academia Brasileira de Letras agora com o Gil, com o... Fernanda Montenegro, tem um pouco... De qualquer forma, tá uma confusão agora, porque um dos candidatos à academia é o Maurício de Souza. E você tem uma crônica aqui ótima sobre o Maurício de Souza, que é o criador de dezenas de personagens lá, junto com a Turma da Mônica. Já vendeu mais de 1 bilhão de exemplares, segundo você fala aqui. Não é? Isso é um número impressionante. E aí tem uma discussão que eu diria que é, digamos, acadêmica. É se histórias em quadrinho pode ser classificada como literatura. O que eu acho, assim, que é muito bom você tocar nesse assunto, porque, como você disse, está na ordem do dia, né? Eu gostaria de ver o Maurício de Souza na Academia Brasileira de Letras. Não o conheço pessoalmente, por isso que me pus muito à vontade para escrever sobre ele, porque, como não o conheço, eu disse, não, eu li um livro de memórias do Maurício de Souza, fiquei absolutamente impressionado com a história dele. E acho o seguinte: há uma tradição histórica da Academia Brasileira de Letras de acolher, não necessariamente, não obrigatoriamente, escritores, digamos, profissionais. Eu acho que a Academia Brasileira de Letras, ela deve estar um passo à frente
da literatura no seguinte sentido, de dizer, aqui está representada a inteligência nacional, aqui está representada a cultura nacional. Então você vê, a Academia Brasileira de Letras já teve como membros médicos, já teve como membros historiadores, que são pessoas que não são escritores profissionais, mas que são autores de obra significativa, obra de peso. Então, eu acho claro que você não vai considerar uma história da Mônica, ou do Cebolinha, ou do Cascão, como literatura. Não, mas é cultura e é um meio de expressão que se tornou importantíssimo. História em quadrinho, eu assistindo agora, é a oportunidade de lembrar um excelente bate-papo aqui na República Popular das Letras com o nosso querido Paulo José Cunha, em que vocês tocaram nesse assunto. A história em quadrinhos ela é uma forma de comunicação de um poder extraordinário. Quantas e quantas vocações, não só para a leitura, como até para a própria literatura, começaram com histórias em quadrinho. Eu digo para você, o ACQ, eu quando abro aos fins de semana a edição da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, eu leio os quadrinhos. Eu leio os quadrinhos do Laerte, porque eu gosto, é algo que me faz bem. Então, é uma forma de comunicação com o leitor. Eu honestamente, não tenho nenhum preconceito contra isso. Eu acho que faz parte da história de todos nós. Assim como o Paulo José Cunha lembrou, as fotonovelas. Rapaz, eu li a fotonovela. Eu li as fotonovelas, então eu acho que... E há uma coisa interessante, e é importante que se tenha, eu acho que essa visão. Você sabe que o Afrânio Coutinho, né, o crítico literário, né, que foi tão importante, né, na época em que esteve como titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Afrânio Coutinho dizia assim, olhe, uma das formas que nós podemos considerar de criação literária hoje são as telenovelas. É tanto que o Afrânio Coutinho dizia, a telenovela para mim é videoteratura. Ele diz, exato. Então é preciso nós nos despirmos desse preconceito contra a novela, todos são formas de comunicação. Todas são... Agora, o que é muito interessante é que, por exemplo, o Gilberto Gil, ele entrou na academia, evidentemente as portas estavam um pouco mais abertas, depois que o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? E aí houve, assim, frisson, porque o que ele escreveu? Ele escreveu letras de música e tal, né? Poesia da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Mas é muito interessante nesse caso das histórias em quadrinho, porque o próprio Johann Wolfgang Goethe, ele prezava muito o autor pioneiro das histórias em quadrinhos, das tirinhas, das histórias em quadrinhos, era um suíço chamado Rodolphe Töpfer. E eu falei, olha que coisa interessante, se o Goethe disse isso. Claro. Aliás, tem uma ligação do Goethe com o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa classificava os escritores em urbanos e rurais, da roça e da cidade. E ele se considerava, como Goethe, um cara da roça. Aliás, falando voltando a falar em Guimarães Rosa, a propósito de Goethe, agora há dois livros que eu recomendo vivamente aos rosianos e aos amantes da tradução como ofício literário. São dois livros, A Correspondência de Rosa com o tradutor alemão Kurt Meyer-Clason e A Correspondência de Rosa com o tradutor italiano, o Bizzarri, Eduardo Bizzarri. Eu tenho os dois. Rapaz, são maravilhosos. E ali você vê o seguinte, Rosa, ao conversar com o tradutor italiano e com o tradutor alemão, ele está no mesmo nível deles. Ele está no mesmo nível. O conhecimento do Rosa da língua alemã e da língua italiana, meu amigo, não ficava aquém do conhecimento dos que estavam traduzindo. Aliás, há o Rosa, que era um cara tão vaidoso, há uma
carta do Rosa para o Clason, rapaz, admirável a atitude do Rosa, porque eu não me lembro exatamente, eu acho que foi um conto do Rosa, não foi Grande Sertão, não foi o romance, foi um conto em que o Clason manda para o Rosa a tradução que ele havia feito de um parágrafo. Ele manda e pergunta o que é que o Rosa achou daquela tradução. Rapaz, o Rosa teve uma atitude de humildade grandiosa. O Rosa responde a ele o seguinte: olhe, a sua tradução para o alemão é melhor do que o meu original em português. Eu vou mudar a forma, porque você percebeu o que eu quis dizer melhor do que eu. Rapaz, isso para um tradutor é tudo. Você já imaginou o cara ler uma coisa dessa dita como era? Ele disse, você traduziu melhor do que eu escrevi. A sua forma em alemão é melhor do que a minha em português. Olha que coisa bonita, né, rapaz? Que coisa isso é uma maravilha, né? Meu caro Caminha, eu acho que a gente pode encerrar então esse papo aqui. Olha, aqui eu digo para você o seguinte: conversar é muito bom. Rapaz, é uma maravilha. Eu não gosto de palestras, conferências, ler um texto escrito previamente. Agora, conversar, trocar ideias, bater papo, isso é maravilhoso. Eu tenho um colega que diz assim: Caminha, vocês cearenses adoram falar, rapaz, vocês gostam muito de falar. E eu disse assim: rapaz, eu concordo com você, mas eu diria um pouco diferente. Nós gostamos muito de conversar. A gente gosta muito de trocar ideias, do diálogo. E nisso, para encerrar o nosso papo, eu quero contar para você, o cearense, ele gosta tanto de conversar que ele chega a pagar para conversar. Pagar. Porque eu tive um tio, Daniel, meu querido e saudoso tio, Daniel Caminha, era um intelectual, morou no Rio de Janeiro até o fim da vida, e o tio Daniel me contava o seguinte, ele dizia, Jorge de Lima era médico, urologista, e tinha um consultório em um prédio ali na Cinelândia, em cujo térreo funcionava um bar famoso, que eu acho que era o Amarelinho, se eu não estou enganado, ficava no térreo do edifício do Jorge de Lima, aquele prédio que tinha vários cinemas e que em frente à Biblioteca Nacional. Sim. Você em frente ao prédio está olhando para a Biblioteca Nacional. E na Cinelândia. Na Cinelândia. Então o meu tio Daniel contava uma história muito boa. Ele disse, uma vez por mês eu subo ao 10º andar e vou ao consultório do Jorge de Lima, pago a consulta, a secretária dele recebe, eu entro no consultório e o Jorge de Lima diz, ô Daniel, que maravilha, que beleza, né? Nos encontramos. O que o traz aqui, Daniel? Você está com algum problema? Aí o meu tio Daniel dizia assim, não, o Jorge de Lima, eu paguei a consulta para nós conversarmos 40 minutos sobre poesia, sobre literatura. Então, pagava a consulta para conversar com o Jorge de Lima. Não, graças a Deus, eu estou bem, está tudo bem. Mas o Jorge de Lima, Daniel, você me constrange, você paga. Ele disse, claro, porque o seu ganha-pão está aqui. Você é médico. Eu não vou lhe ocupar durante 40 minutos. Agora eu pago para ter o direito de conversar com você. Então, cearense paga para conversar. Paga. Eu tenho duas observações a fazer. Uma é que a nossa espécie é uma espécie que gosta de fofoca. É a conversa, né? Não é isso? Verdade, verdade. Isso está na evolução. Você precisa trocar informações sobre o ambiente, sobre o povo vizinho, sobre as condições naturais ali de ganhar a vida. Porque se você não troca informações, você não consegue sobreviver. Então, a humanidade é uma espécie fofoqueira. Mas, claro, isso é natural. Não é natural. A outra coisa que eu acho muito interessante é o cearense, que eu acho muito interessante quando se diz que o cearense é um dos povos que mais migram, saem do estado e buscam o mundo. Claro. O Zé Hamilton Ribeiro, sim, o nosso grande cobriu a Guerra do Vietnã, parece que ele um dia encontrou lá em Hanoi, ou Saigon, sei lá, encontrou um engraxate e era um cearense. E aí uma das histórias mais geniais que eu acho do cearense é quando morreu o Kennedy,
assassinado. Então diz que Fortaleza parou para ouvir as notícias. E aí tinha 2 grupos assim, numa praça central lá, de homens de um lado e mulheres de outro. E aí os homens falavam assim, mas que coisa absurda. Matar um sujeito dessa envergadura, onde já se viu, o mundo realmente está perdido e tal. E aí nas mulheres falam assim, mas que coisa terrível esse assassinato. Eu fico imaginando assim, como é que tá a comadre Jaqueline? Intimidade total. Intimidade total. Agora, o ACQ, você sabe, você fez uma alusão agora a uma característica do cearense. Há um livro chamado O Cearense, escrito por uma figura interessantíssima. Foi um grande político cearense e era um intelectual refinado, chamado Parsifal Barroso. Ele foi ministro em Getúlio, acho que ministro do Trabalho, foi deputado federal, foi governador do Ceará e escreveu um livro chamado O Cearense, em que ele diz o seguinte: há 3 características que aproximam o cearense do judeu. São Sim. 3 características comuns a cearenses e judeus. Primeiro, o gosto de botar o pé na estrada e correr mundo. Segundo, o talento para negócio, para comércio. E terceiro, a capacidade de rir da própria desgraça, de fazer piada com o próprio sofrimento. São 3 características que nos unem aos judeus. Talvez tenha uma 4ª que eu acrescentaria, que é impressionante. Que os melhores restaurantes de qualquer nacionalidade, em geral, tem um cearense tomando conta da cozinha. Claro, claro. O talento para culinária é grande também, é grande. Ô, Caminha, eu te agradeço rapaz, muito a sua presença aqui. O ACQ, eu digo para você o seguinte, eu não aceito esses agradecimentos. Quem tem de agradecer sou eu. Eu agradeço, rapaz, a alegria de estar aqui na República Popular das Letras, participando desse encontro. E digo para você, ACQ, parabéns pelo que você faz, porque, ACQ, isso, o que você faz aqui não é apenas um podcast que será visto, será comentado durante... Não, você está colhendo depoimentos, testemunhos que ficarão. Isso Claro, é importante. isso é interessante. Isso é muito importante. Então, eu quero dar os parabéns por esse belíssimo projeto seu e agradecer a honra de estar aqui. Eu estou me lembrando agora, eu quis dizer, quantas pessoas importantes se sentaram aqui nesta cadeira para conversar com você. Você sabe que eu quando fui ao Recife, eu, estudante de medicina, cheguei ao hotel, eu fui ao Recife com eu estava em férias, com 2 objetivos, era conhecer Gilberto Freire e conhecer Dom Helder Câmara. Eu disse, eu quero visitar os 2, e visitei. E no hotel eu ligo era então o Instituto Joaquim Nabuco, hoje Fundação Joaquim Nabuco. Aí eu ligo e disse, alguém atendeu, eu disse, eu gostaria de falar com Gilberto Freire. Aí a pessoa disse assim, quem gostaria de falar com ele? Eu disse, olha, o meu nome é Edmilson Caminha, eu sou estudante de medicina de Fortaleza e vim ao Recife para conhecer Gilberto Freire. Aí a pessoa disse, mas por que você quer conhecer Gilberto Freire? Eu disse, porque quando eu li a obra de Gilberto Freire, eu passei a ver o Brasil de outra maneira. A obra de Gilberto Freire é um marco divisor na minha visão de brasileiro sobre o Brasil. Aí a pessoa disse assim, pois sou eu, Gilberto Freire, quem está falando. Era ele ao telefone. Sou eu, Gilberto Freire. Aí eu disse, professor, eu quero ter o prazer de conhecê-la. Ele disse, olha, então depois de amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã, eu espero você aqui na Fundação. E fui. O Gilberto Freire, você sabe, era um homem extremamente vaidoso, e sou recebido na sala dele uma escrivaninha, aquela escrivaninha de mogue no escuro, aquele móvel antigo e tal. E aí eu me sento em frente a Gilberto Freire, como estou agora em frente a você, e as minhas primeiras palavras foram essas. Eu disse, professor, eu estou emocionado porque eu estou pensando aqui, quantas figuras importantes do mundo inteiro
vêm ao Recife só para conhecer o senhor e se sentar nesta cadeira. Ele disse, é verdade. Verdade. Grandes personalidades do mundo vêm aqui para me conhecer. Então, eu estava me lembrando disso agora. Na honra de estar sentado nesta cadeira, onde tanta gente importante se sentou. Mas importante é você, porque eu sei que deve ser primo do Pero Vaz de Caminha. Sim, isso é primo não, mas digamos, descendente sim, o Pero Vaz de Caminha. Você sabe que Caminha é uma cidade no extremo norte de Portugal. Eu fui a Caminha conhecer a cidade dos primeiros que vieram para o Brasil e fica à margem do rio Minho. Do outro lado é a Espanha. Você de Caminha, você já fica vendo a Galiza, você fica vendo a terra da Nélida Pinhon. Já do outro lado do... Então fui lá porque eu disse, o primeiro que pôs os pés no Brasil era Caminha. Né? Olha. Pero Vaz de Caminha. Né? Eu tenho esse orgulho. Obrigado, meu querido ACQ. Obrigado pela honra Caminha. De estar aqui com você. Eu que agradeço. E assim, gente, terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, com esse papo excelente com o Edmilson Caminha. Por favor, dê o like de praxe e se inscreva no nosso canal para acompanhar esse trabalho. Até mais! Obrigado!